Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui mais com uma oração do Cenáculo em Ondas. Amém. Entenda, nós estamos aqui toda segunda, quarta e sexta. Amém. Apesar das batalhas, das lutas, nós estamos aqui buscando cumprir a palavra de Deus, né? E estamos realizando uma verdadeira torre de oração online, tá bom? Então convido você a estar conosco, tá? Que Deus te abençoe grandemente, amém? Em nome de Jesus. Aqui na descrição vai ter um texto, né, para nós, dando a opção do link para você, o contato, né, melhor, do WhatsApp, para você entrar em contato conosco, conversar conosco, quiser fazer parte de um grupo, né, específico que recebe mensagens, onde você pode receber um aconselhamento pastoral, uma oração, tá bom? Então, eu peço que você, nesse momento, abra o seu coração, tá? Eu vou ler para nós um trecho que está em Isaías 53, fala assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, né? Desprezado. É interessante você entender como que é a ação do Senhor Jesus, como que é a ação de Deus. Então, muitas vezes a gente, pela nossa tendência da alma, quer entender coisas gloriosas, né? Quer ver coisas gloriosas. É o que impressiona o mundo, né? O mundo, a tecnologia, o avanço do mundo sempre conduz a coisas que impressionam o ser humano, né? Estruturas arquitetônicas mais bonitas, né? Prédios modernos, estrutura acadêmica mais impressionante, linguagem, conhecimentos mais impressionantes, vamos dizer assim. Tudo isso impressiona o ser humano. O que é bom, ter um avanço, ter um conforto, é bom ter um conhecimento. Só que muitas vezes dentro desse conhecimento está uma meia-verdade que muda toda a trajetória de uma sociedade. Que é terrível, né? O ser humano sempre se impressionou, né? Na época das ideologias, né? Que mataram milhões de pessoas em vários países do mundo, e até hoje oprime alguns países do mundo. Sempre foi o discurso que impressionou. Eles sempre impressionaram com as promessas de uma vida melhor, né? E atender as cobiças das pessoas, né? As demandas de vida das pessoas, né? O desejo real das pessoas. Muitas vezes não era de justiça social, era de se vingar daqueles que eles consideravam como inimigos por terem prosperidade e coisa parecida. Então, o ser humano sempre se impressionou. Grandes impérios, pompa, né? Você pode ver que os reis sempre em pompas, né? Palácios gigantescos, palácios de férias, palácio de festas, né? Grande quantidade de riqueza, né? Esbanjamento em roupas e coisas extraordinárias. Ainda que o povo passasse fome, tinha que viver naquela pompa, né? Então, não podia fazer uma administração ali mais simples, né? Tinha que demonstrar poder. Então, o ser humano sempre é assim. Sempre, porque isso impressiona as pessoas. Deus usou muito isso na época de Salomão. Por que Deus deu tanta riqueza, poder, capacidade, tanto esplendor para o reino de Israel na época de Salomão? Porque era um propósito de Deus, era um avivamento tão tremendo, planejado por Deus, que não foi Salomão que recebeu o ID, como a igreja hoje. Foi
vamos dizer assim, o povo que recebeu o vinde, porque as pessoas vinham para ver a riqueza, a forma de administrar e a sabedoria de Salomão. Tudo isso baseado, claro, na lei, na palavra de Deus, na lei de Deus. Então aquele espírito de sabedoria veio sobre Salomão. Ele era um grande gestor, um grande negociador, né? Entendia intelectualmente de muitas coisas, de tudo, né? Da menor planta à maior planta, ele sabia coisas físicas, químicas, né? Acredito assim, pelo que a palavra mostra, ele sabia, acredito não, é a verdade, né? Que a palavra mostra que ele sabia coisas científicas extraordinárias para a época, né? Então, tudo aquilo impressionava, né? A sala do trono de Salomão ficavam aqueles escudos, o corredor de escudos, né? De estátuas com escudos, né? Onde o negociador entrava, já passava por toda aquela pompa, né? Até chegar até ele para fazer a negociação, ou seja, já chegava impressionado. Então tudo isso é ensinamento, até mesmo você que tem uma empresa, faça uma boa fachada na sua empresa, uma forma de chamar atenção, receba os clientes, aquelas pessoas vão negociar com você num ambiente bonito, né? Um ambiente que cause um impacto, né? Peça para Deus, ore a Deus, Senhor, onde eu ponho esse quadro, onde eu ponho essa decoração, que cor que eu coloco para atrair meus clientes, tudo isso tem na Bíblia. Então, Salomão, ele fez tudo isso, né? Porque o plano de Deus é que as nações fossem até ele, como foram. Então você vê lá em Atos, por exemplo, o eunuco, ele estava lendo a palavra em Isaías, ele já estava lendo. Aí Felipe vem do lado dele, o que você está entendendo que você está lendo? Ele falou, não entendo, cara, eu não sei se o profeta está falando de alguém, está falando de si mesmo. Então ele já sabia que ele estava lendo o profeta, ou seja, era habituado a ler a palavra. Por que o etíope, né, o eunuco ali da Etiópia, primeiro, porque ele estava indo a Jerusalém, né, já mostra, e por que ele estava lendo, e como que ele já tinha conhecimento? Porque a rainha de Sabá tinha ido até Salomão, na época de Salomão, e ela levou a lei de Deus para o país dela. Entendeu? Quando eles iam, o propósito de Deus era esse, eram atraídos pela pompa, né, pela glória do império e da sabedoria daquele rei. Você imagina, a sabedoria dele era tão tremenda que passava-se um para o outro aos 4 cantos do mundo. Meu Deus, tremendo. E aí quando chegava até lá, claro que ele apresentava a fonte da sua sabedoria, né? E aí aquilo impressionava, né? Então como impressionou a rainha de Sabá, que levou tudo isso para o seu reino. E aí quando o eunuco vai lá fazer o sacrifício lá, né, em Jerusalém, né, como é costume, visitar Jerusalém, o Espírito Santo promove que ele conheça o Evangelho, porque Felipe vai e fala acerca de Jesus Cristo e prega e batiza ele. Então ele leva as boas novas agora, né? Então a lei de Deus aperfeiçoada, vamos dizer assim. Então era o vinde naquela época. Aí quando Jesus vem, ele vem de forma simples, na barriga da mulher, nasce, cresce numa família, numa cultura, é criado como uma criança, né, um adolescente. Só que a lei de Deus é aperfeiçoada nele. Jesus, ele começa foi lá debater com os sacerdotes. Então, isso mostra o quê? Jesus veio de uma forma simples, trabalhou de forma simples, né, teve sua conduta na sociedade, teve sua conduta na família. Tanto que Jesus, até na cruz, ele arrumou lugar para quem iria cuidar de Maria, porque ele era o filho mais velho, quem iria cuidar de Maria após a sua morte, né? Completar a sua obra. João, recebe minha mãe, agora ele quer seu filho. Então, Jesus, ele fez tudo isso, realizou tudo isso. Por quê? De forma simples, para mostrar como um recado de Deus para nós, uma revelação de Deus para nós, que nós temos que atentar o Evangelho nas coisas simples, gente. A essência do Evangelho é nas coisas simples. A essência da comunhão com Deus, ela é revelada nas coisas simples. Você sabia?
que quando você vai fazer uma coisa simples, se você usa o Evangelho, a mente de Cristo, se você pede ajuda para o Espírito Santo, se você vê a palavra de Deus naquilo que você vai fazer, isso que mostra a sua comunhão. Porque às vezes a gente fala de comunhão, a pessoa pensa assim, tem que ir lá orar, ler a Bíblia, tive comunhão. Aquilo é o caminho da comunhão, é a parte da comunhão. É como, por exemplo, um casal. O momento de comunhão íntima do casal, relação sexual, o sexo, a intimidade profunda do casal. Mas quando que é revelada essa comunhão? Quando eles vão fazer as coisas diárias da família, né? Quando o marido tem uma orientação financeira e a mulher acata aquela orientação, os dois juntos cumprem aquilo. Quando os dois têm um projeto em comum, quando os dois vão criar o filho da mesma maneira, né? O que o pai falar, a mãe vai respeitar, o que a mãe falar, o pai vai respeitar. Então, por quê? Eles têm uma comunhão. Quando passar problema, né? A esposa vai passar um problema, ela vai contar com o seu marido. O marido vai passar um problema, que for emocional, físico, o que for. Ele vai contar com a sua esposa naquele momento. Então, a comunhão, ainda que ela seja no ato sexual, né? A efetividade, né, da comunhão, mas ela é revelada no dia a dia. Se aquele casal tem comunhão, intimidade, né? É revelado no dia a dia. Então, com Deus da mesma maneira. Você passa o tempo em oração, você jejua, consagra, lê a palavra. Mas essa comunhão, ela é revelada no seu dia a dia. Ela é revelada nas coisas que você escolhe, no porquê você faz as coisas, de que maneira você faz, né? A intenção que há no seu coração para fazer as coisas. Aí é revelada a comunhão. Então, qual a relação? É que ali que são as coisas simples da vida, que mostram se você tem comunhão com Deus, o Evangelho. Então, muitas vezes a pessoa não é abençoada porque ela tem uma maneira dela. Ela tem a vida de Deus não entra nela, não entra no dia a dia dela. Quando ninguém está olhando, ela faz do jeito dela, né? Quando ela está sozinha, ela tem os pensamentos de pecado dela e ela aceita. Ela tem sua tendência, suas motivações, né? Então, às vezes tem que ter alguém humano, alguém que ela interessa em impressionar. Não é que ela quer impressionar porque admira, mas é interessante ela impressionar aquela pessoa. Então, ela tem uma atitude, uma certa maneira de ser. Então, tudo isso vai mostrar a nossa comunhão. Então, eu peço que no dia de hoje você avalie isso, pense nisso, compreenda isso, amém? E que nesse momento de oração nós venhamos desejar ser pessoas justas aos olhos de Deus, porque é isso que vai mudar a sociedade, e que a nossa oração seja nesse sentido, tá bom? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu poder neste momento, em nome de Jesus. Vem com o teu poder sobre a nossa cidade, nosso estado, nossa nação. Colocamos a nação brasileira diante do teu altar. E como igreja reunida, clamamos pela tua misericórdia e pela tua salvação. Opera na tua igreja, fazendo de nós justos, que não se impressionam com coisas grandes, mas com a simplicidade do Evangelho, na simplicidade do Senhor Jesus. E assim possamos viver a glória, o poder. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Traz uma autorreflexão sobre nós hoje, em nome de Jesus. E essa pessoa, Pai, que precisa da sua intervenção, intervém na vida dela agora. Traga cura desse câncer. Traga cura dessa tristeza que ela está sentindo. Em nome de Jesus, o espírito da depressão, solta ela agora, em nome de Jesus. Traz o sinal para essa pessoa, abre a porta de emprego, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Como igreja nós decretamos, louvamos e agradecemos e te damos, Senhor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.